Doutor Celso, por que aconteceu esse aumento no número de cirurgias de redução de estômago? Adriana, até cerca de 2 décadas atrás, não se sabia os benefícios que este procedimento poderia causar ou determinar nos pacientes vitimados por esse problema, né? Porque muitas doenças que até então eram consideradas doenças sem relação com outras causas passaram a ser entendidas como causadas pela obesidade. E a partir do momento que se conseguia diminuir o peso de maneira radical desses pacientes, com bons resultados a longo prazo, a melhora dessas doenças, tipo hipertensão arterial, diabetes, da apneia do sono, da diminuição de outras doenças que não são tão importantes, mas que o risco está aumentado na obesidade. Então, esses resultados é que determinaram cada vez mais credibilidade no procedimento e a busca por este recurso de melhora das condições de saúde dos pacientes. Mas é uma cirurgia de risco, né? E nem sempre dá certo, né? Como todo procedimento cirúrgico, a cirurgia da obesidade, a chamada redução do estômago, é um procedimento de risco. Como todo procedimento. Cirurgia plástica tem risco, cesariana tem risco, apendicite tem risco. Considerando-se um paciente bem preparado, um centro onde ele vai ser operado e atendido, um centro qualificado, esses riscos, eles hoje estão na marca de 0,25% nos centros mais referenciados. Isso é mortalidade igual da apendicite aguda. No entanto, a população não sabe isso. O procedimento, quando feito por equipes treinadas, por grupos qualificados, ele é um procedimento seguro. A obesidade doença aumenta esse risco do procedimento, mas também, mesmo sem procedimento, aumenta o risco do paciente. Porque, por exemplo, a mortalidade nos cardiopatas que são obesos mórbidos, ela é 3 vezes maior do que nos cardiopatas não obesos. O doutor Celso, quando é que uma pessoa é indicada para esse tipo de cirurgia? Que peso ela tem? Mais de cento e quantos quilos? A indicação da operação ela é determinada por um índice chamado índice de massa corporal, que é o produto da relação peso-altura. O peso dividido pela altura vezes a altura. Por exemplo, paciente com 120 quilos e que tem altura 1,70 m, divide-se 120 pelo produto dessa multiplicação, 1,70 vezes 1,70 m, dá X. Esse X chama-se índice de massa corporal. Quando ele é acima de 30, o paciente é obeso. Quando ele está entre 35 e 40 e o paciente tem hipertensão arterial, diabetes ou apneia do sono, é chamado de obeso mórbido. Ou se ele tiver esse X, esse resultado acima de 40, sem nenhuma doença associada, também chama-se obesidade mórbida. Abaixo de 30 são os pacientes considerados mais saudáveis. Entre 25 e 30, este resultado, o paciente é considerado paciente em sobrepeso. E abaixo de 25 são os pacientes considerados saudáveis. Uma observação é que as modelos, elas têm índice de massa corporal abaixo de 18 e elas não são obesas, mas também não são saudáveis. Se tu for fazer os cálculos, nem para elas ser magras, ela tem uma boa saúde. Não, elas não comem alface, né, Nath? E assim, em faixa etária do índice corporal, qual é o mínimo, qual é o máximo? Não existe para fazer a cirurgia. Qual é o mínimo que a pessoa tem que ter? O mínimo para a indicação da cirurgia é o valor 35 nesse índice, associado a doenças ou sozinhas ou associadas, hipertensão arterial, diabetes e apneia do sono. E tem algumas outras doenças que associadas configuram uma situação de necessidade cirúrgica. Por exemplo, um paciente que tenha problemas de articulação de joelho, tornozelo, que precise de trabalha e precise de andar, precise ficar em pé dando aula, uma professora, com outras doenças associadas que não sejam tão graves quanto a hipertensão, o diabetes e a apneia do sono, esses pacientes passam a ser, em situações especiais, pacientes considerados pacientes para se indicar a cirurgia. O doutor Celso, mas tipo assim, essa coisa de fazer uma cirurgia para reduzir estômago é muito nova, né? Tipo assim, há 50 anos atrás as pessoas não faziam redução de estômago. Não. Por que de repente se passou a aplicar esse tipo de cirurgia se a pessoa de repente pode, praticando exercício e fazendo uma boa de uma dieta, emagrecer ao invés de mexer com o estômago? A medicina estudou isso tudo, está tudo estudado, tem resposta para isso tudo. A cirurgia começou a ser buscada como
recurso final do tratamento nos pacientes que tentavam perder peso fazendo dieta, fazendo atividade física, tudo isso. Com resultados ruins, se buscou tratamento cirúrgico. Isso começou na década de 50 nos Estados Unidos, na Universidade de Iowa. E de lá para cá vem se mudando procedimentos. No meio desse estudo dos procedimentos, foi aumentando cada vez mais a sua indicação, porque os estudos clínicos mostraram que pacientes com índice de massa corporal com indicação de obesidade mórbida, não são os pacientes que estão só acima do peso, mas que são chamados obesos mórbidos, acima de 35 com doenças associadas ou acima de 40. Esses pacientes, quando perdem peso, com tratamento clínico, com nutricional correto, ginástica, com atividade física, esses pacientes, 95% deles reganharão peso em 2 anos e 100% deles reganharão peso em 5 anos. Então, o resultado a longo prazo é ruim em 100% dos pacientes que perderam peso, considerando-se obesidade mórbida. Certo. Mas é porque o estômago não consegue, tipo assim, se tu fazer uma alimentação saudável, tipo, e fazer exercício físico, por causa o estômago não consegue voltar ao normal, por isso que ele volta tão rápido o peso? Não, a questão não tem nada a ver com o estômago. O estômago só faz parte, é um pequeno participante no contexto em relação ao que você está falando. O estômago, quando a pessoa se alimenta, ela precisa de ter um mecanismo de informação ao cérebro de que a pessoa está saciada. Ela se sente cheia, como diz o povo, né? Entendi. Mas na verdade, tudo são trabalhos de hormônios, trabalhos de enzimas que circulam pelo organismo, né? Então, o estômago, por que a pessoa perde peso quando se reduz o estômago? Porque o estômago vai trabalhar em proporções 20 vezes menores que a capacidade normal dele. Então, que tamanho tem um estômago normalmente de uma pessoa? Isso aí isso varia, mas assim, em média um estômago cabe cerca de 600 a 700 gramas de alimento por dia. Tá, uma pessoa obesa, com obesidade mórbida, ela tem um estômago com um pouco maior, uma capacidade muito maior. Um pouco maior. Tá, mas e na hora que reduz fica menor do que o normal ainda? A redução ela é igual para todo mundo. Quando se faz, tem várias técnicas cirúrgicas. Um tipo de técnica que é a mais empregada, que é o que o povo chama de redução do estômago, tipo bypass. Essa operação, o paciente vai ficar com cerca de 5% da capacidade do estômago dele, que é a capacidade de armazenamento do estômago que vai ser restringido. Vai ser o lugar em que o alimento vai chegar. Entre esse estômago e o resto do intestino vai ter uma nova comunicação. O resto do estômago que não é tirado, ele se mantém no lugar, ele é só simplesmente separado. A comida não vai chegar mais nesse lugar, portanto, ele não vai ter mais aquela elasticidade, aquela complacência que vai recebendo alimentos. E vai se sentir saciado. Com esse estômago pequeno e a dificuldade de esvaziamento do intestino, funciona como uma ampulheta, vai esvaziando devagarzinho. Enquanto isso está funcionando, está dando a sensação cerebral de saciedade. E além disso, o intestino recebe um desvio de cerca de 1,5 metro, que também vai diminuir a absorção de alimentos, principalmente de gorduras. Esse conjunto de restrição alimentar, comendo pouco, e mais uma parte da derivação do intestino com malabsorção, é que vai determinar uma perda de peso não só satisfatória do ponto de vista numérico para melhorar as condições de saúde do paciente, como ela também permanece a longo prazo. E isso tudo, Adriana, não deve ser encarado, antes que eu me esqueça, como uma mágica. Isso é a ferramenta que a cirurgia instala no paciente. Agora, pacientes poderão ter resultados diferentes com a mesma operação. Sim, se a pessoa, mesmo com a redução do estômago, começar a comer, o estômago vai dilatar de novo, não acontece isso? Não dilata o estômago, dilata a passagem entre o estômago e o intestino e isso facilita ele comer. Tá, mas e ele pode ingerir mais calorias. Pode dar problema, o resultado da operação vai ser insatisfatório, ou pode ser insatisfatório. Tá, mas normalmente os resultados são bons, quer dizer, as pessoas conseguem depois... Cerca de 85% dos pacientes perdem o peso que gostariam de perder. Os pacientes perdem, em média, de 30% a 40% do seu peso. Nossa! Tá? Então, assim, e tem um paciente de 200 quilos pode perder 80 quilos, 90 quilos. Um paciente de 150 quilos perder 60, 70 quilos. Isso pode ser definitivo se o paciente levar isso de maneira correta, disciplinada. Não basta fazer operação. Se ele não tiver uma boa orientação nutricional, e a gente sempre recomenda que os pacientes praticamente
exige-se que os pacientes façam acompanhamento nutricional com um especialista da área, que faça acompanhamento psíquico para mudar o seu entendimento da questão. Eu imagino que seja bem importante. É fundamental, é fundamental.